Olá pessoal, retornando aqui, ó. Ó o vilão da história agora. Capacitor da Epicus, 10 micro, 450 volts. A série ali B43851, 105 graus. Depois eu vou até falar, eu comprei recentemente. Pela marcação do capacitor aqui, ele foi fabricado no ano de 2018, né? Olha quanto tempo esse capacitor já está no estoque da loja e foi vendido. Não sei, não há problema algum, mas não sei se dá para colocar direto num circuito onde vai receber parte dessa tensão de uma vez. Aí ele, com certeza, inicialmente ele vai drenar uma corrente grande. A gente sabe que ele apresenta às vezes uma fuga maior quando está muito tempo, muitos anos parado. Enfim, vamos lá, eu fiz algumas medições, alguns comparativos aqui. Eu ia falar do capa-cheque. Então vamos fazer essa comparação aqui agora, tem bastante material aqui. Esse vai ser mais rápido, ó. Eu medi com o osciloscópio. Aqui está o capa-cheque. A saída ele está medindo direitinho 100 kHz com 100 mV de aplicando a tensão no capacitor. Fiz a medida aqui com o nosso B-side também e com a nossa ponte LCR aqui. E vamos olhar os resultados. Aqui, ó, ele tá no medidor de fuga aqui. Eu tô aplicando nele, ele é 450, então eu tô aplicando o máximo que dá aqui. Eu tô aplicando 391.4 volts. Ele tá aqui na escala, na posição de fundo de escala de 100 microampere. Então aqui ele tá uns 2 minutos ligado. Ele tá batendo 20 microampere de fuga. Ah, é muita coisa. Esse capacitor é lixo. Não, pera aí, vamos ver. Vamos ver se é lixo mesmo. Aqui eu fiz algumas medições com a ponte LCR. Ele mediu 8.83 micro. Mas antes disso, vamos ao datasheet dele aqui, ó. Epicus, isso aqui é o mais importante, tá? Série B43851, aqui tem as duas séries, então a gente vai seguir a linha aqui exatamente do modelo desse capacitor. Então ele tem algumas considerações aqui de 160 a 450 volts, a capacitância aqui de 470 nano a 680 micro, a tolerância dele 20%, né, na série M aqui. Eu acho que a K seria 10%, mas eu não sei se existe para esse capacitor. Aqui a tangente de delta, que é o fator de dissipação, ele é medido a 120 Hz, a 20 graus. Para esse capacitor, ó, então a gente pega aqui a tensão, ele é de 450, então a tangente máxima dele é 0.20, né, miliwatts. E aí onde a gente chega, aqui a gente consegue chegar com esse cálculo aqui, com a capacitância e a tensão do capacitor, a gente chega a ESR máxima admitida para esse capacitor, né? E aqui a fuga de corrente máxima depois de 5 minutos. Então a gente está na série B43851, então a gente vem aqui nessa tabela do lado direito e faz esse cálculo, 0.03 microampere vezes a capacitância vezes a tensão mais 15 microampere. Então vamos lá, ali a gente já está com um pouquinho abaixo dos 20 microampere. Então aqui ele está pedindo para fazer esse cálculo e somar 15. Então vamos ver. Aqui são algumas outras medidas, algumas outras considerações. Vamos lá, agora eu vou virar aqui série B43851. Aqui a gente tem a tensão do capacitor, ele é de 450, 10 microfarads
O tamanho do case eu conferi com o paquímetro, ele é exatamente isso. E olha só, ESR máxima, ele é medido a 120 Hz para esse capacitor, tá? Em 20 graus e aqui tá em ohms. Então o máximo para esse capacitor é de 26 ohms, tá? E aqui é em miliampere, a corrente em miliampere, dentro das temperaturas 105 a 85 graus, né? Então vamos lá, ele admite máximo de 26 ohms de ESR. É muita coisa? Pode até ser, mas não para esse capacitor. Vamos ver o que a gente mediu aqui. Então, com o Beside, que é esse multi aqui, ele mediu uma capacitância de 9.22, capa-cheque no médio capacitância, né? E com a ponte LCR ele mediu 8.832, tá? Ele mediu no Beside a ESR de 3.1 ohms, com um veloz de 1.2%. Aqui no capa-cheque, a gente pega, zera aqui o fundo de escala dele, né, para deixar o mais preciso possível. Eu consegui pegar essa medida aqui dentro, aqui, ó, 4.5 ohms, já deu uma discrepância aqui, relativamente grande, tá? E o mais interessante é que pegando aqui na escala dele, ele é de 10 micro, o ponteiro aqui bateu praticamente no meio do amarelo aqui, ou seja, ele já está informando que esse capacitor não estava tão bom, né? No vermelho seria a troca. Então o amarelo, ó, ele já está com uma alta ESR, né? Isso é o que o capa-cheque informou. E na ponte LCR ele informou a 120 Hz, lembrando que aqui ele mede a 100 kHz, 4.5. Aqui a 120 Hz ele mediu 7.019 ohms e 3052 em 100 kHz. Já diferente também do capa-cheque, né? Foi mais baixo aqui. E aqui a resistência paralela, que é fuga. A gente já está praticamente aí nos 5 minutos aqui, ó. E ele mediu quanto ali? 17, 18 microampere de fuga. 18, hein? 18. Ah, mas será que essa fuga é muito alta para esse capacitor? A gente vai ver. Eu vou fazer um cálculo aqui. E aí a gente vai ver. Então aqui, ó, se a gente pegar esses dados aqui com esse dado aqui, ó, tangente, fator de dissipação máximo 0.2, ele tá com 0.384, tá? 0.384, ou seja, tá abaixo aqui do máximo admitido. Por quê? Isso aqui é o que vai determinar o máximo ESR. Então se a gente fizer esse cálculo aqui, eu vou fazer aqui, ó, agora. A gente pegar e fizer esse cálculo que ele pede para determinar ESR, então a gente vai chegar mais ou menos naquilo que está ali. Então, ó, ele é, vou tentar focar aqui, 0.03 micro vezes, abre parênteses, a capacitância ele é 10 micro vezes, ele é de 450 volts, vezes a tensão nominal, fecha, mais, ele pede para adicionar 15 micro, mais 15 micro, é igual, vamos passar aqui para, então vamos lá, o máximo admitido para esse capacitor seria, deixa eu ver se eu fiz correto aqui, 150 microampere. O máximo de corrente de fuga admitido para esse capacitor é de 150 microampere. Então ali, ó, tá bem abaixo, né? Ó, ele bateu ali 17, 18 microampere. Eu vou até interromper aqui. Vou tirar a tensão do capacitor aqui.
Ok, ele já foi colocado para o terra, ele está descarregando. Então o máximo admitido com esses dados é de 150 microampere. A gente pode atualizar para os valores que nós tivemos na medida de capacitância aqui, né? A gente pode atualizar esses valores, colocar não 10 micro, né, 8.8 e tal. E aí ele vai dar, mesmo assim, ó, a gente pode fazer um comparativo. Então vamos fazer um comparativo 0.03 vezes 8.8 micro vezes 450, fecha, mais 15 micro. Então o máximo dentro dessa capacitância seria 133.8 microampere. Ele está bem abaixo, está dentro da escala aí. Apesar de achar que é muita fuga, não, o capacitor não pode ter mais que 3, 5 microampere, não. O datasheet que vai informar isso e você vai analisar se para o seu circuito ele está adequado ou não, onde ele vai ser colocado. Ele tem a fuga é muito alta para onde eu vou colocar. Aí você faz o cálculo lá se 133.8 microampere vai influenciar no teu circuito, né? Então é mais ou menos isso. Eu vou fazer esse cálculo aqui da ISR. Então esse cálculo aqui é da ISR, da tangente aqui, ó, do fator de dissipação máximo admitido, e vamos ver se bate com aquele cálculo lá embaixo, tá? Para a gente ver se essa ESR aqui tá alta ou tá boa. Segundo o Capacheck, ele tá quase na hora de trocar, porque ele tá no meio do amarelo aqui. Ele tá alto, né? Então a gente vai ver se realmente tá alto ou não. Então o máximo aqui, ó, vamos ver se ele tá dentro do máximo admitido. Aqui atrás ele falou que é 25, se eu não me engano, né? 25 ohms. Então eu vou fazer esse cálculo aqui, eu vou pegar esse valor, 0,20, vou dividir por 2 vezes π vezes a frequência, que é 120 Hz. Lembrando lá atrás que eu mostrei que ele é medido a 120 Hz, hein? Vezes a capacitância. Eu vou colocar aqui 8.8, que foi o que foi medido ali. 8.8 micro. E aí a gente já teria essa ISR aqui, de 30.14 ohms, máximo admitido. Dentro dessas medições aqui, né? Ele é de 10 micro, eu medi 8.832. Agora vamos ver se bate com o cálculo lá atrás. Então tá aqui, ó, 0,20 dividido por 2 vezes o π vezes a frequência vezes 10 micro. (26.5). Vamos conferir lá atrás se bateu com a SR do datasheet aqui, ó. É isso aí, ó. 450, ó, ele é 450 volts, ele é de 10, SR máxima de 26. Então bateu, ó. Aqui esse cálculo ele mostra que realmente bate com o máximo de SR admitido para esse capacitor. Segundo o Capacheck, está quase na hora de trocar. Está no amarelo, você bate o Capacheck lá no circuito, ele bate no amarelo, vou trocar esse capacitor. E dependendo se você for colocar um capacitor de qualidade, não é um capacitor tão barato, um capacitor assim de 450 volts, de tensão alta. Enfim, a pessoa às vezes já até trocaria. Eu vou trocar porque ele já pode, quando está com a SR mais alta, ele pode começar a falhar. Não, ele admite uma SR até que elevada. Ele está medindo 7 ohms em 120 Hz e 3 ohms em 100 kHz. A fuga baixíssima para o cálculo aqui admitido para esse capacitor.
Ah, mas eu acho essa ESR muito elevada para o circuito onde eu vou colocar, tá? Então você vai ter que procurar um modelo de capacitor de uma marca boa que tenha essa característica de baixa ESR. Capacitores de baixíssima ESR geralmente têm tensões menores. Pelo que eu vi, você não vai encontrar um capacitor de 450 volts low ESR, né, com essa característica de baixíssima ESR. Podem ter alguns modelos que ele tem sim, pode ter sim uma menor SR. Às vezes você vai vir medir aqui, você percebe, ó, tensões muito baixas, dependendo da capacitância. Olha como fica a tangente máxima aqui, o fator de dissipação, ó. Aí de repente ela cai e de repente ela volta a subir de novo, né? Então é uma relação capacitância-tensão que vai influenciar no cálculo. E a fuga, a mesma coisa, ó. Percebe que a fuga dos capacitores da série B41851, que vai de 6.3 volts até 100 volts, né, diferente do nosso aqui, e com capacitância de 100 nano até 10.000 micro. Olha só, então aqui, ó o cálculo aqui começa já multiplicando 0.03, aqui 0.01. E aqui ele já coloca uma observação, ou 3 microampere, ou o que for maior. Né? Ele considera 3 microampere ou o que for maior. Você faz o cálculo do que está da capacitância e da tensão que você escolheu, e aí você tem a SR. Inicialmente você coloca como 3 microampere como parâmetro, e ele diz ou o que for maior. Se no cálculo for maior, ok, estando dentro do máximo aqui. Esse é o máximo especificado. Então eu já me alonguei bastante. É isso que eu queria trazer, essa diferença aqui desses equipamentos. Eu acho que diverge muito, e eu acho que a gente tem que confiar na ponte LCR. É como eu fiz um comentário aí de um colega, do René, da